Alô, turma do canal Coisas da Bola, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal que, não me canso de repetir, foi criado para que eu possa compartilhar com os amigos de futebol a minha passagem por esse mundo do futebol, porque é um mundo do futebol, e contar minhas histórias, contar as vitórias, também ter a oportunidade de convidar para passar por aqui, pelo canal, aqueles profissionais que me marcaram muito, muitos me ajudaram na minha carreira, alguns como jogador, outros como treinador, preparador físico. Então, o canal tem um pouquinho de tudo, um quadro para cada finalidade, e eu gosto muito de trazer, principalmente, aquelas pessoas que, no meu modo de entender, contribuíram para o futebol. Alguns pararam com o futebol, outros pararam com a carreira do futebol, mas continuam no futebol, e que coisa boa, né? Que o pessoal, quando a carreira se vai, né, eles têm a oportunidade de continuar com sua contribuição para aqueles que pretendem ser um atleta. Então, por aqui já passaram algumas personalidades, né, que muito me honraram com a aceitação do convite. E no episódio de hoje eu já vou entrar um pouquinho na minha curta carreira de técnico de futebol, né? Para quem está me acompanhando agora, eu fui técnico de alguns clubes no Rio Grande do Sul e até fora do Rio Grande do Sul, e com o decorrer dos vídeos eu vou contando um pouquinho. E o meu convidado de hoje tem um pouquinho dessa minha rápida carreira como treinador, embora eu tenha dirigido bastantes clubes, mas foi uma carreira que eu mesmo achei que foi rápida, mas por opção minha mesmo, não foi por nada. E o meu convidado é dentro de um desses clubes que eu treinei, tive o privilégio de treinar. Foi um momento bacana na minha carreira de treinador, e até uma maneira de prestar o meu reconhecimento a esse clube, que na realidade foi o meu terceiro clube como treinador, né? Eu iniciei no São Borja, aí do São Borja eu fui para o Santa Cruz, e do Santa Cruz eu fui para o Alviaju, o Lajadeus. E o meu convidado de hoje é um garotinho que eu vi se criar ali, correndo pelos campos de Lajeado, e depois entrou nesse mundo do futebol. E ele aceitou meu convite, e para mim é um prazer muito grande vê-lo pessoalmente. A gente se comunica, né, pela internet, mas pessoalmente, depois de muito tempo, eu reencontrei o garotinho Everton Giovanella. Como é que tá, Lemãozinho? Ô, Cacau, um grande prazer aí fazer parte do Coisas da Bola, programa teu. Um grande prazer, principalmente, poder te rever, né? A gente está tão perto, mas os nossos dia a dia são tão atarefados sempre, né? Parece que o ser humano, quanto mais passa o tempo, mais coisa ele arruma para fazer, né? E a gente acaba perdendo esse contato tão bom que é com os amigos, enfim. A gente tem cada vez menos tempo de lazer, né? E é uma pena, mas feliz de estar podendo te ver, te reencontrar e a gente poder bater um papo aí, botar as fofocas em dia, né? É verdade, cara, que coisa boa. Sabe quando eu encontro as pessoas assim, né? E por aqui, tu tá acompanhando o canal, e quem acompanha o canal, passa os caras que a gente dá risada, a gente relembra as coisas que de repente ajuda a gente, nunca esquece, mas às vezes o tempo vai passando e é bom relembrar, né? O relembrar é viver também, né, Everton? Então, É isso aí. por isso que eu faço questão de trazer esse pessoal mais, não tão antigo, mas da moda mais antiga. Me diz uma coisa, Everton, para quem vai começar a te conhecer hoje, porque quem já te conhece, tenho certeza que vai ficar feliz em te ver e, de novo, junto contigo, relembrar a tua história no futebol. Mas para quem está te conhecendo agora, diz aí para a turma, como chegou o Everton nesse mundo da bola? Bom, Cacau, eu venho de família onde meu pai era apaixonado, né, pelo futebol, né? E também apaixonado pelo Clube Esportivo Lajadense, que é
que é o nosso xodó, digamos, né? A raiz daí, acompanhando ele sempre, eu acabei pegando gosto também desde pequeno, né? E comecei a viajar. Bom, passasse um pouco com nós aqui, um pouquinho disso, né? Mas viajava com o time profissional, enfim, eu estava sempre, ou era gandula, ou era alguma coisa eu fazia para estar perto, né? Ficava treinando no fim dos treinos com os atletas, enfim, eu sempre tive envolvido, criei muito amor, me disseram que eu tinha algum jeito para coisa, e acabei querendo para mim o futebol como profissão, né? Comecei no Lajadense, então, né? Nas categorias de base, que naquela época eram bem diferentes, né? A gente saía correndo do trabalho para treinar às 5h30 e depois às 7 tinha que estar no colégio, então era uma loucura, né? Mas era o que a gente tinha na época e serviu de muito, né? Serviu de muito, graças a Deus que a gente tinha, né? Outros lugares nem tinha isso, então comecei ali, comecei como a maioria dos garotos aí daquela época começavam, né? E acabei, depois disso aí, me destaquei nas categorias de base do Lajadense e acabei, naqueles momentos onde né, o clube principal, o time principal não tem muita verba financeira, né? O Lajadense acabou também apostando por uma série de garotos, né? Isso foi já um pouquinho depois da tua passada, né, Cacau? Acho que fosse o primeiro treinador a me colocar num campo de futebol e num jogo profissional, né? Que eu me lembro foi lá no Beira-Rio, acho que foi o meu primeiro jogo como profissional. Que jogo, né? Que jogo. Eu aguentei. Eu sei que aos 30 minutos eu tava tonto já. Bem tontinho. E a gente tá ganhando de 1-0. E a gente tá ganhando de 1-0, né? E, enfim, é uma situação bem atípica, né? Mas eu lembro como se fosse hoje, era o meu primeiro jogo, e eu só sei que quando tu me tirou do jogo, eu disse, graças a Deus. porque, Tu sabe? porque foi um sufoco, aquele jogo foi um sufoco assim, que não tinha explicação, né? E aí, desde daí, eu acho que eu fui, me serviu muito para aprender, né? Começando naquela época, ainda se considerava muito jovem, né? Estamos falando aí de 88, 87, né? 88. E o atleta naquela época saía mais tarde, né? Um pouco, né? Tanto é que o junior ia até os 21 anos, né? Se eu não me engano, ou 20. Então era mais 21. tarde um pouco. Eu era muito precoce, né? Então, realmente me serviu de muito, né? Essas experiências. E a raiz daí eu fui, né? Fui criando o corpo, comecei a jogar no profissional do Lajadense, né? Em 91 fizemos uma campanha muito boa, em 92 acabei indo para o Inter de Porto Alegre, né? Tive uma passagem no Inter. E a raiz daí, o pessoal me viu, em 93 eu voltei para o Lajadense, o pessoal acabou me vendo no Lajadense jogar e acabaram me levando para a Europa, onde depois eu acabei fazendo minha carreira toda, né? Essa história tua aí foi uma história legal, cara. Eu lembro que quando passei como treinador, a primeira coisa que eu fazia quando chegava nos clubes que me davam a oportunidade de treinar era perguntar sobre categorias de base. Era a primeira pergunta que eu fazia ao dirigente. Aí a maioria me falava, não temos. Nós temos um grupo que treina tartinho. O porquê que eu perguntava? Porque eu sempre tive em mente, como treinador de futebol, que o que sustenta um clube profissional é quando ele consegue tirar da sua base e botar no profissional algum garoto. Ele ganha. Embora eu, durante a minha carreira toda, e depois fora da carreira, alguns dirigentes de clube me falavam que, na opinião deles, categoria de base só dá prejuízo. Aí não dá para entrar nesse mérito, nessa discussão. Eu me lembro que nessa época tua aí, Everton, eu tirei ali desse grupinho do Lajadense que tu falou, que treinava às 5h30 da tarde, às vezes 6 horas, não tinha campo, às vezes a dificuldade era imensa. Eu tirei o Everton, tirei o Menudo, tirei o Osmarzinho, aí depois, num amistoso ali na Vila Fão, a gente pegou o Gelson, aí tem outros meninos que agora me falham na memória. E o teu pai sempre me apoiou,
nesse aspecto de fazer um junior. E me dizia que era com dificuldade e tudo. Eu falei para ele, não, eu vou te dizer como o junior é importante. Eu vou convocar, não por ser teu filho, mas por mérito dele, o Everton, para o jogo do Inter. Meu Deus, esse homem acho que não dormiu a noite inteira. Provavelmente não. Ele me perguntava toda hora, assim, me lembro que fosse hoje. Mas tu vai botar o alemãozinho ao jogar? Eu falei, ou ele joga ou eu vou mandar ele embora. Ou ele vai ser jogador ou não. E nada melhor que jogar contra o Inter. Aí ele se apavorou. Então, foi lembranças boas. Foi bem, depois fez carreira, né? É para ver como a persistência e a confiança que o treinador dá para o menino é muito importante, principalmente no seu começo, né, Everton? É isso aí. Eu acho que falaste uma situação da categoria de base, né? É fundamental, né? Se é fundamental para os clubes grandes, imagina para os pequenos, né? Que menos capacidade financeira ainda tem. Então, com certeza. E hoje é o calcanhar de Aquiles, na verdade, da maioria dos clubes, né? Que não conseguem, por questão financeira, não conseguem ter essas categorias de base, né? É muito complicado hoje. A gente tem lutado aqui no Lajadense agora essa questão, mas é fundamental, não tem nem comentários que não sejam de elogio para quem consegue fazer esse trabalho, né? Porque vai colher frutos. Mas de 40 sai um. Sim, mas esse um paga a vida de 300 durante um bom tempo, saindo um. Então, É, o cálculo tem que ser feito e com paciência, né? tu sabe, Everton, e a gente está entrando nesse assunto aí porque, claro, você está envolvido aí no Lajadense até hoje, passagem como atleta e foi presidente, e hoje é dirigente. A categoria de base, o pessoal tem que entender que a categoria de base não é para ganhar, é para É formar. formar. O ganhar veio ao natural. Pô, eu tinha uma discussão grande, assim, no bom sentido, né, da discussão. Eu trabalhei 20 anos na categoria de base de um dos grandes clubes de futebol do Brasil e do mundo, e eu batia nessa tecla, cara. Não é importante, eu acho que o ganhar é bom para o menino aprender a ser vencedor, que é o papo que os caras falam, mas ele tem que aprender a ser vencedor. Sim, mas ele primeiro tem que aprender a bater na bola, cabecear, depois ele tem que aprender o posicionamento tático. E outra, categoria de base não é para ganhar, é para formar. Formar. Então, tu vê aí a maioria dos clubes do interior gaúcho que não tem categoria de base, cada ano eles têm que fazer um time diferente, né? E o gasto é maior, né? É verdade. Mas vamos lá, meu amigo. Aí depois passou do Inter, aí foi para o mundo, né? Eu acabei indo para a Europa, mais precisamente Portugal, né? Passei por 3 clubes lá em Portugal. Passei pelo Estoril Praia, depois Tirsense e Belenenses, né? Fiquei de 93 a 96, então, em Portugal. E aí, no ano de 96, eu acabei me transferindo para a Espanha. Primeiro para Salamanca, né? Onde tive uma passagem boa. A gente chegou na segunda divisão. No primeiro ano já subimos para a primeira. E foi um ano de muito crescimento meu na Europa. E aí no segundo ano a gente se manteve na elite, né? Na primeira divisão com o Salamanca. Tive um destaque bom. E aí depois disso eu acabei indo para o Celta, né? O Celta então me comprou do Salamanca. E foi o último clube profissional da minha carreira. Eu acabei fazendo a minha carreira toda, porque eu fiquei 8 anos no Celta, né? E foi onde eu alcancei o ápice, né? O ápice da minha carreira, jogando competição europeia, enfim, joguei Copa da UEFA, Liga de Campeões, final de Copa do Rei, atingi ali o ápice, né? Onde todo atleta eu acho que deseja chegar, que é jogar coisas grandes e estar entre os melhores, né? Infelizmente eu, né, não cheguei à seleção brasileira, mas acho que na minha época a competência era muito grande, eu não fazia nem menção
de pensar nisso, né? Porque a qualidade dos atletas na mesma época que eu era infinita, né? Vamos falar aí de Mazinho, Mauro Silva, que jogavam na mesma posição que eu estava jogando, né? Só para citar dois, né? Mas tinham Dunga, bom, se ficar citando aqui os atletas que tinham naquela época, nós vamos ficar a noite toda, né? Então, eu não fazia menção disso, mas claro que todo atleta Sonha. desejaria, né, ter vestido amarelinha, né? Com certeza. Mas não fica nenhuma. Eu acho que não posso me queixar, né? Deus foi generoso comigo, e eu acho que soube aproveitar aí todos os momentos que eu tive na carreira como atleta profissional. O sonho de todo menino que quer ser um atleta é as etapas, né? Primeiro, ele quer ser um jogador de futebol, ele quer iniciar em algum lugar. Depois, ele quer chegar no primeiro grande clube dele. Tá? Depois, ele quer sair para voos mais altos. E isso aí aconteceu. E também tem um sonho de chegar na seleção brasileira, né? Isso aí, lógico, o cara tem que sonhar, tem que acreditar que é possível. Lógico que, como tu falou, o futebol de antigamente, com todo respeito ao futebol de hoje, né, existia uma concorrência impressionante. Eu sempre falo para o pessoal, porque eu estava. O último entrevistado meu aqui no canal foi o Valdo. Oh, O Valdo. Aí o Valdo falou assim para não, mim, não. pois, Cacau, eu cheguei no Cruzeiro. Mas, pô, eu era reserva do Dirceu Lopes. Eu falei, pô, você reserva do Dirceu Lopes, até eu quero ser. O bravo é ser reserva de ruim, né? Seu Dirceu Lopes era ícone, né? É. Ele dizia para mim, eu jogava pouco, mas eu estava feliz da vida, né? Eu estava na reserva do Dirceu Lopes, às vezes eu revezava com Piazza, eu falei, tu era reserva de cara bom, bravo se fosse reserva do ruim. Everton, me diz uma coisa, a mudança para ti do futebol português para o futebol espanhol foi muito grande ou mais ou menos? Não, tu sabe que o Cacau, eu acho que o atleta brasileiro que ele vai para Portugal, ele tem essa vantagem, né? Ele consegue se adaptar a um futebol parecido, né? Muito parecido com o brasileiro, mas também com as características europeias, né? E o idioma ajuda muito, né? Então Ah, eu acho que eu tive essa sorte, assim, eu tive essa bênção aí de passar por ali, entender a mecânica, principalmente na questão tática, né? Que eles são muito apurados, né? E isso me ajudou muito para entrar no cenário da Espanha, né? E, e aí eu acho que eu tive bastante facilidade. A maior dificuldade que a gente tem sempre é a distância da família, né, Cacau? é. Eu levei minha esposa, claro, né? Levei, mas ficam os pais, ficam as irmãs. Aí, nesse meio tempo, né, a minha mãe acabou ficando doente, a preocupação vem, então tem que ter um equilíbrio muito grande, né? Porque na época também não tinha essa facilidade hoje em dia que nem a gente tem hoje agora. Estamos aí conversando os dois, um numa cidade, outro na outra, né? Naquela época, ou fazia uma chamada telefônica, ou, né, tinha que se aguentar por carta, enfim. Eu, quando cheguei em Portugal, eu fazia uma ligação lá na Marconi, em 93, daí a Marconi passava lá para não sei quem, que passava para minha casa. Então, Era, nem tudo são flores no começo, né? A gente tem que atravessar o deserto primeiro para chegar no oásis, né? Então, naquela época era muito mais difícil de ir para a Europa, né? Não era tão fácil assim, simplesmente atravessar o oceano, né? Era um pouco mais difícil. Então, é, tudo me ajudou, né? Tudo me ajudou aí, a passagem por Portugal me ajudou muito a ter essa preparação, né? essa é a dificuldade da carreira, né? É, Essa é a dificuldade da carreira. É uma carreira que ela tem um monte de coisas para tu poder ser vencedor dentro dela. É que nem eu falo assim, né? Que o futebol é um mundo de aprendizado, né? Tu aprende um monte de coisa, mas o importante é acreditar que é possível, né? É, com certeza. tem algum jogo que te marcou nessas tuas passagens por aí, não?
Cacau, eu acho que o jogo mais... Fora da estreia, que te marcou, né? Pediu... Deu o graças a Deus que saiu. Mas isso é verdade, Cacau, é verdade. Eu não tenho vergonha de falar, não. Eu me lembro que o jogo estava muito. E nós tínhamos no banco um grande jogador, né? Que era o Jair Galvão, não sei se tu lembra, né? Inclusive, eu me lembro, o Jair acho que estava voltando de lesão, alguma coisa assim. E aí eu me lembro que eu no susto também, né? Vai jogar. Tá bom, vou jogar. Mas claro que o ritmo me surpreendeu, o ritmo, né? A velocidade com que o time do Inter transitava com a bola, enfim, né? E eu me lembro, eu realmente, quando eu saí, eu pensei, bah, e aí o Silvio Wickman fez aquele gol, que o Tafarel achou que ele ia cruzar, ele bateu direto, né? E nós estávamos ganhando de 1-0. Eu pensei, bah, graças a Deus me tirou, porque eu não ia aguentar, né? E eu acho que o time também não ia aguentar. Tanto é que quando o Jair Galvão entrou, o time cresceu, né? Conseguiu se postar melhor, porque realmente eu estava bem perdido. Eu não tenho vergonha de dizer, porque era uma realidade, né? Mas me fez muito bem aquilo, né? Fez eu entender de que não era só simplesmente querer jogar. Tem que ter toda uma preparação, né? Mas, enfim, fugi um pouquinho da tua pergunta. Eu acho que o jogo mais incrível que eu joguei, que eu participei, né? De todos esses, foi quando a gente jogou contra a Juventus de Turim. Nós jogávamos pela Copa da UEFA e nós tínhamos perdido, era mata-mata, né? O sistema tipo Copa do Brasil, né? E a gente tinha perdido para a Juventus lá em Turim por 1-0. O treinador era o Ancelotti, que está treinando a seleção agora, e a Juventus era uma seleção, né? Era Zidane, Del Piero, Edgar Davis, Monteiro, o goleiro era o Van der Sar, enfim, uma seleção, né? E vieram jogar contra nós em Balaídos. E a gente ganhou de 4-0 da Juventus. Foi assim um jogo em que é difícil de esquecer, porque é aquele jogo que dá tudo certo, né? E teve o jogo também marcante pelo placar, que foi o que a gente ganhou do Benfica também em casa, pela mesma competição. Nós ganhamos 7-0 do Benfica em casa. Foi uma avalanche, assim. Nós tínhamos um grande time, né? O time do Celta de Vigo na época era um time bem considerado e muito visto, porque jogava muito ao futebol. E eu fiz parte, eu tenho orgulho de dizer que eu fiz parte desse time, né? Onde tinha Makelele, Mostovoi, Karpin, Gustavo Lopes. Para te ter uma ideia, assim, Cacau, quando tinha a data FIFA, ficava eu e mais 3 profissionais no vestiário. Os outros todos eram jogadores de seleção. Nós treinávamos com o time B, que subia para treinar com nós, porque a gente ficava sozinho. Então é muito chamativo isso, né? Para ver a qualidade do time, né? A qualidade dos atletas que faziam parte do grupo. Então, mas essas duas partidas me chamaram, me tem na retina até hoje pelo que foi cada jogo. E uma pela equipe que a gente jogava contra e a outra pelo placar elástico que a gente fez, né? Não era tão natural assim. Esse aí posso dizer, então, que foi um dos grupos que mais te marcou, dos que tu participou, assim, Esse grupo assim, vamos dizer, como equipe, esse foi o time que me fez desfrutar mais do futebol. Como grupo, seres humanos, amigos, enfim, foi o grupo de 91. Porque eram todos meninos de Lajeado que tu conheceu, a maioria, né? Enio, Vandeco, Gelson, Everton, Ivanzinho, Evandro, Denilson, Paulão, Luiz Fernando, era tudo a meninada, né? O André, enfim, era toda a meninada de Lajeado, Estrela, Encantado, Teutônia, enfim, e aquele grupo era um grupo de irmãos, né? Então, esse grupo me marcou muito porque a gente tinha algo a mais do que o futebol, né? Então, isso não sempre fica, tu deve ter passado por isso também. Quando é algo a mais que o futebol, a gente dava vida um pelo outro, então é totalmente diferente, né? Talvez se esse time do Celta europeu tivesse esse espírito de irmandade,
nós teríamos ganho a Copa do Rei, por exemplo, que a gente perdeu a final porque era um time que já tinha um pouco de vaidade no meio e às vezes uns queriam ganhar sozinho e aí a coisa não acontece, né, quando é assim. Mas o futebol, ele, não, ele premia esse tipo de coisa, né, pro bem e pro mal, né. E nesse caso eu fui premiado aqui com esse grupo de 91 e lá fui premiado com um futebol bonito, mas não com aquele grupo que pudesse dizer foram meus irmãos de verdade. Claro que tive grandes amigos, conquistei grandes amigos lá, mas como grupo, nós não éramos um grupo totalmente fechado, né? Tu sabe que isso aí é muito importante também para o sucesso dentro de um time, né, cara, dentro de um clube. Eu, na minha carreira de treinador, eu tive alguns clubes que me marcaram muito, nesse sentido aí. O São Borja me marcou muito porque foi o meu primeiro clube, né? O que me abriu as portas para eu ser um técnico de futebol, um treinador de futebol. Então foi um grupo espetacular. Depois o Lajadense também é um clube que me marcou muito, porque, como tu falou, o Lajadense era uma família, né? Na época do Lajadense não existia concentração, alguns moravam ali embaixo da arquibancada que tinha ali, né? É verdade. E não existia concentração, a gente se reunia às 11 horas da manhã para o almoço, e nessa reunião a família já ia junto, né? Porque tinha o jogo logo em seguida, então ficava todo mundo junto ali, criançada para lá, criança para cá, e a gente fazia o rango, e nós ia para o jogo e dava aquela corrente positiva. Aí depois eu vivi isso de novo no Guarani de Venâncio Soares, vivi isso de novo no Quinto de Campo Bom, e coincidentemente, para a minha carreira de treinador, foi os meus melhores momentos como treinador. Porque... Por que será, né? Por que será, né, Cacau? Pois é, por que será, né? Então, isso aí faz muito bem. O jogador se sente à vontade, o treinador se sente à vontade. Eu me lembro muito aí do Lajadense, quando não tinha jogo, teu pai me convidava para ir na tua casa, mas ali não estava o técnico Cacau, estava o amigo. E ali E nem o presidente, né? E nem o presidente, né? Ali era amizade, nós dava risada, então isso aí me marcou muito. Me diz uma coisa, tu falou aí, Ancelotti, né, que foi teu técnico, hoje é o técnico da nossa seleção. E já buscando a outra pergunta, futebol de ontem, futebol de hoje. Eu te falo porque o próprio Ancelotti, que foi teu treinador, vem de um futebol totalmente diferente do nosso. Embora ele vá treinar a seleção brasileira, né, que é diferente de treinar clube. Vamos ver se conseguimos decifrar isso aí que eu te perguntei. Futebol de ontem e de hoje. E depois tu me diz se tu acha que o Ancelotti vai dar certo. Cacau, o futebol a diferença maior que eu vejo é como ele evoluiu a nível físico, né? E tático também, né? Eu acho que nós continuamos sendo, tecnicamente, o país mais recheado de talentos, né? Temos um problema, né? Que os nossos talentos, eles saem muito precoces daqui, né? E acabam indo muito cedo para a Europa, e eu acho que eles perdem um pouco essa identidade com a seleção, né? Eles conquistam muito mais rápido aquilo que outros talvez não conseguiram e foram grandes jogadores, né? Que é a independência financeira, mas falta depois vamos dizer aí, amor à pátria, por dizer alguma coisa, né? Querer mesmo atravessar o oceano, fazer todo o esforço para jogar na seleção, né? Na sua seleção, né? Eu acho que isso tem prejudicado um pouco o nosso futebol, e não é por falta de material humano, né? É realmente porque estão saindo muito precoce, né? Mas a maior evolução, acho que teve de um futebol para outro foi essa, né? É a evolução física, né? Toda a logística hoje que tem por trás do futebol, né? GPS, telemetria, enfim, hoje o futebol ele tá num nível que tu sabe até o que o atleta comeu sem estar cuidando dele, né? É um negócio impressionante.
E que bom que isso aconteceu, né? Que bom, né, Cacau? Agora tu imagina o Pelé com tudo isso, né? Ou aquela seleção de 70 com tudo isso. Tu tá louco. Tem gente que diz, mas não iam jogar. Não iam jogar? Homem do céu. Ninguém ia parar eles. Eles não tinham conforto nenhum, Cacau, né? Mas eles tinham aquilo, né? Eles tinham botar a camiseta amarela era como o super-homem botar a capa vermelha, né? Eles se transformavam. E hoje eu acho que o principal fator, né? E que eu acho que o Ancelotti pode dar certo, sim, porque ele é um grande treinador, né? Não precisa nem a gente questionar isso, né? Mas eu acho que ele vai conseguir resgatar isso. Se ele conseguir resgatar isso, fazer os atletas entenderem que nós somos o país com mais capacidade, com mais qualidade, né? Com mais material humano, porque tem muito jogador bom, né, Cacau? O pessoal Tem. fala, mas não tem mais tanto craque como antes. Talvez não tenhamos tanto, mas temos muito bons jogadores, né? Para formar duas seleções. O pessoal não se dá conta, assim, que, por exemplo, a Espanha, né? A Espanha formou uma grande seleção, foi campeã, mas depois passou um tempo que ela não conseguia, os países não conseguem manter o que a gente consegue manter, né? A gente sempre tem grandes seleções, por isso que é o país de todas as Copas, né? Então, nós temos que valorizar isso, né? Nós temos que valorizar. Eu acho que o brasileiro se acostumou muito a falar mal da sua seleção, né? Nós estamos numa fase que a gente, mas o Neymar, vamos apoiar o Neymar, vamos ver o que vai dar. Esse menino, ele precisa visto, a gente vê no Santos, né, o Neymar. Ele precisa que acreditem nele, porque ele está tentando provar uma coisa que nós já sabemos. Ele é craque. Agora, nós temos que tentar dar um pouquinho de carinho pro menino. Fica todo mundo falando de tudo que ele faz fora das quatro linhas. Mas e o que ele faz dentro das quatro linhas? O que ele já fez? A gente podia dar uma moralzinha. E eu sei, Cacau, que tu era um treinador que fazia isso, né? Tu pegava os polêmicos e transformava eles. Eu me lembro. Eu era menino, tinha, sei lá, 15, 16 anos, e tu transformava os polêmicos. Eles sempre jogavam contigo. Por quê? O Renato Gaúcho. Por que os polêmicos jogam com o Renato Gaúcho e depois com os outros não? Verdade. Cara, não, eu acho que a gente que viveu o futebol, né? A gente acaba entendendo isso. E eu não sei, mas eu acredito muito que o Neymar para a seleção ele possa fazer muito bem ainda. Claro, ele tem que se encontrar, né? O Neymar hoje talvez ele tenha. O principal fator é ele mesmo se encontrar, né? Entender que ele não precisa provar mais nada para ninguém e que ele só tem que ser o Neymar que começou lá no Santos, bem pequenininho, franzininho, e que amava jogar e amava jogar para a seleção. Acho que é por aí, né? Tu sabe que tu tocou num ponto também que eu mesmo a linha de pensamento que eu uso comigo. Por exemplo, o Brasil pode fazer 3 seleções diferentes, pode fazer 2 seleções só de jogadores que jogam no futebol brasileiro e umas que jogam no futebol de fora. As 3 classificam nas eliminatórias. Com certeza. E tu sabe que a chegada do Ancelotti, realmente, eu acho que pode atrair de novo a simpatia, porque o povão estava desgostoso com a seleção por causa disso. O pessoal vinha lá da Europa, alguns até diziam que não gostariam de ser convocados, porque estavam cansados. Quando é que a gente ouvia isso antigamente? O cara não queria vir jogar na seleção. E aí eu já era favorável a fazer uma seleção só dos jogadores que jogam aqui no Brasil. Isso aí ia fazer com que o povo brasileiro ia se voltar para a seleção de novo, porque ia ter jogador do seu clube na seleção. É isso aí. Entendeu? Então tinha isso que ter esse raciocínio. Ia ter um jogador do Atlético, um jogador do Cruzeiro, um jogador de São Paulo, as torcidas Como sempre foi, né? como sempre foi, justamente. Antigamente os jogadores eram do seu clube e a maioria jogava no Brasil também, né? Então É isso, tem é isso aí. uma diferença. Everton, me diga uma coisa. Aí a carreira foi chegando o fim, como tudo passa, né? E aí o Everton parou quando? Foi no Eu parei, Celta? Não, eu no parei com, Ajax. parei com 38. Eu joguei até os 37 no Celta
Aí depois eu fiquei um ano mais na Europa, meus filhos eles estavam estudando ainda, a gente queria ficar um ano por lá, enfim, conhecer um pouquinho outros lugares e passear um pouco. Eu acabei me envolvendo lá num clube lá da terceira divisão, lá onde eu morava, que é o Corucho, mas já era semi-profissional, né? Voltar àquele tempo de treinar de noite, é, quando era juvenil. E foi muito bom. O Cacau, foi assim, ó, rever as raízes, sabe? Dei muita risada, não faltei nenhum treino, cumpri com tudo, mas fui muito, muito feliz naquele tempo ali, naquele ano, porque eu voltei lá atrás, né? Eu ficava olhando, né? Aqueles meninos com aquela gana toda e às vezes faltava bola e uma chuvarada e a gente treinando no frio, porque lá é frio também, né? E eu dizia, pô, não podia ter sido melhor a minha ideia de terminar por aqui. Eu tive possibilidade de vir terminar a carreira no Brasil, tive alguns convites, não muitos assim, mas tive alguns convites, né? Mas eu estava decidido, Cacau, a parar, sabe? Eu vinha de muitos anos seguidos, onde a gente concentrou muito, ficou muito tempo em hotéis e viajando, e eu já tinha, mentalmente, eu já me sentia um pouco castigado para continuar jogando. Acho que quando tu não consegue dar o teu 100% no todo, assim, física, mas principalmente mentalmente, né? Eu acho que daí é hora de tu ser honesto contigo e com as pessoas e deixar o bastão para outro, né? E eu decidi assim, realmente eu sei que tem muito atleta que ele sofre, né, para deixar, né, para parar, mas eu estava bem resolvido, assim, tanto eu com a minha família, com a minha esposa, eu já tinha 2 filhos, enfim, meus filhos já estavam com 8 e 5 anos, né, o Gianluca estava com 8 anos, a Maria Eduarda com 5, a gente estava bem resolvido, então foi uma parada legal, assim, eu não tive aquela, por que eu parei, né, às vezes dá, né, aquela deprê no pessoal, mas graças a Deus eu tive tempo para pensar e foi legal. É isso aí que eu sempre falo, né, para os atletas que estão iniciando, né? Principalmente quando a gente passa pelas bases, eu sempre falo para os meninos, olha, hoje tu tem 13 anos, daqui uns dias tu vai ter 15, daqui a pouco tu vai ter 17. Então, cada dia de treino, seja o pior treino, aquele treino que às vezes o jogador não gosta, não interessa, é treino, é mais uma oportunidade, porque daqui a pouco a carreira vai bater na tua porta dizendo que deu para ti, tu tem que te preparar, tem que aproveitar. E infelizmente, né, Everton, muitos não pensam assim, né, não dão É, atenção para o que tu fala e quando chega esse fim aí, encontra o problema no caminho, né? sabe que eu tô agora na vice-presidência do Lajadense aí, e eu tô há bastante tempo aqui no clube trabalhando com esses meninos, com atletas. Eu ia te perguntar depois a experiência de presidente, já que tu está entrando nessa fase aí, vamos Tá. emendar então. Me conta, tu sabe que eu entrevistei aqui o Carlos Roberto Garcia, o meia que jogou comigo no Londrina, a gente foi campeão paranaense, e eu fiz a mesma pergunta para ele, me conta aí, cara, foi presidente de Londrina, aí eu tive que dar muita risada. Se tu puder, assiste o vídeo aí da minha conquista pelo Londrina de 81, tu vai ver a história do Carlos Alberto Garcia de presidente. Depois tu me manda uma mensagem. É coisa fantástica. Aí, hoje tu é diretor do Lajadense, mas tu já foi presidente, me conta aí. Eu comecei como diretor, então, né, diretor de futebol, né, logo quando eu voltei, em 2009, o meu primo resolveu reabrir o clube, né, que o clube estava fechado, né, reabrimos, tivemos que remontar tudo, enfim, começando do zero, né, e fomos montando aí uma, um, um grupo, Luiz Freire, querido Luiz Freire, nosso querido amigo, comprou a ideia juntamente com o Guidini, outro parceirão nosso, né, compraram a ideia e a gente reabriu o clube e foi surpreendentemente, a gente em 2010 acabou subindo para a primeira divisão, né, foi muito rápido. E aí o clube, acabamos, o Nilson, que é o meu primo,
né? Ele é muito empreendedor, né? É um empresário de sucesso aí. Hoje ele vendeu a empresa, mas ele tinha uma empresa de uma construtora de estradas, né? Então ele encampou aí a ideia, vendeu o estádio, o antigo estádio do Florestal, lá o nosso velho Florestal, então foi vendido, né? Foi construída a nova arena. Ele deu Tá uma, bonito, ele deu uma, parabéns. Tá ele bonito. deu, Eu não conheço assim pessoalmente, mas pela tá TV, convidado, né? Tá parabéns. convidado, né? Tá convidado para conhecer. É que é. Enfim, e aí, mas o futebol ele é aquela montanha-russa, né? E a gente, quando um clube pequeno começa a investir muito no futebol, sabe o que acontece, né? Não demora muito e a conta acaba vindo, né? Houve uma troca de presidentes, sempre, né, dentro da turma que tinha assumido, né? E depois, em 2016, quando ninguém jamais queria, estava todo mundo cansado, eu acabei assumindo o clube como presidente, né? Graças a Deus que eu tive esse tempo como diretor de futebol, vice-presidente, né? Fui entendendo um pouco do que era o métier, né? Como é que funcionavam os bastidores agora no lado de cá, né? Não no lado de lá. E trouxe a minha experiência também, né? A nível campo, acabei trazendo, né, pro lado da diretoria e sempre fui um cara de muito diálogo, então eu acho que eu consegui fazer uma transição boa como presidente, mas sempre fui um presidente mais do campo, né? Sempre tive pessoal da administração ali dando aquele suporte, porque eu realmente sabia que para administrar era uma deficiência que eu tinha, né? Mas foi bom, Cacau, sabe que foi um aprendizado enorme, assim, convivi com vários treinadores, tive que mandar embora, é doloroso, né? É triste. A gente não é um clube, pode ver que a gente não é um clube que costuma trocar treinadores, né? O Serginho está 4 anos com nós, o Gelson ficou 3. Eu nunca tive o Luiz Freire, quando assumiu, no começo era muito difícil, né? Mas eu disse logo, não, aqui não vai trocar treinador. Se tu não tem convicção no que tu tá fazendo, então não começa, né? E tomamos muita pancada, porque o Lajelense só perdia no começo, claro, né? Tava abrindo. Eu disse, não vou trocar o treinador, ele vai dar certo. E a gente subiu, então a prova tá aí, né? Que a consistência e o tempo para a pessoa trabalhar é o que faz, né? Então foi muito gratificante, assim, principalmente porque o meu pai foi presidente, nós temos uma história na família, né? Que tu conhece bem, então foi muito bonito, assim, consegui devolver o clube à primeira divisão, meu pai já infelizmente havia falecido, né? Mas consegui devolver pro Diogo aí o time dele na primeira divisão e infelizmente em 2016 aí a gente acabou caindo de novo, né? E agora estamos aí de novo, batalhando, né? Batalhando para voltar para a elite. Os tempos são cada vez mais difíceis, né, Cacau? Cada vez mais difíceis, né? O calendário é muito ruim, o que prejudica muito o futebol é o calendário, né? Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. Não digo que seja culpa só das federações, eu acho que nós temos aí um problema muito grande, né, para ser resolvido e que não é também tão fácil de resolver, porque nós não podemos também esquecer que existem grandes clubes, né, do nosso futebol, Inter, Grêmio, Juventude, agora o Caxias está voltando, São José, né, já esteve na Série C, o Brasil de Pelotas já esteve na Série B, do brasileiro, estou dizendo, né, e esses clubes, eu acho que né, essa é a minha opinião, né? É uma modesta opinião, mas eu acho que a, as torcidas desses grandes clubes, elas tinham que entender que o futebol gaúcho, o campeonato gaúcho, tem que ser para os times B, para as bases dos clubes grandes jogarem. Eles não podem ficar brigando para que Inter e Grêmio sejam campeões gaúchos, porque só atrapalha os clubes do Rio Grande do Sul,
nas ligas nacionais, nas competições nacionais. E não adianta a gente dizer que não. Não conseguem fazer uma pré-temporada direito. Começam já com 10, 15 jogos nas pernas, jogadores jogando em campos sem condição, acabam tendo lesão. Qual é a vantagem que um time grande como o Inter e Grêmio, principalmente Inter e Grêmio, né? Juventude também, que investem para jogar a Série A do brasileiro, qual é a vantagem, Cacau, que eles têm de jogar um gauchão de 11 jogos? Não serve nem de pré-temporada, Cacau. Por quê? Porque o nível é muito baixo, infelizmente. Olha, com todo respeito, eu não estou dizendo eu estou dizendo que o nível pro Inter e pro Grêmio e pro Juventude, para esses times, acaba sendo baixo de competição. Porque o nível de competitividade ele é ruim, ele não faz com que seja uma pré-temporada onde as equipes elas acabem jogando contra grandes clubes. Se for falar em São Paulo, é diferente um pouco, né? Porque o Campeonato Paulista, N times de força, né? Nós não temos aqui essa força para competir tanto. Então, é muito complicado. Eu acho que deveria ser assim, ó, as próprias torcidas grandes deveriam dizer, não, vamos prestigiar os meninos da base do Inter, do Grêmio, do Juventude, do Caxias, enfim. Vamos deixar eles jogar esse campeonato aí. E vamos fazer um campeonato diferente, daí vamos fazer um campeonato com mais times, vamos dar para todos os times do interior aí a possibilidade de jogar mais tempo. Vamos mudar esse calendário. Eu acho que seria uma ideia, não sei, é minha opinião, né? Não, mas É só a minha humilde opinião. Não, mas a minha opinião também é essa aí. Passou o tempo. Eu acho assim, ó, o que acontece no futebol? Vamos ver o futebol gaúcho. Vamos fazer um parâmetro futebol gaúcho e futebol paulista. Eu joguei 2 campeonatos paulistas. Joguei pelo América de Rio Preto e um pela Inter de Limeira. Pô, o nível do campeonato paulista, o nível dos clubes do interior de São Paulo é assustador. É que tá. Pô, tu vê aí agora, momentaneamente, olha a campanha que tá fazendo o Mirassol. Olha esse Bragantino, que é um clube de empresa, vende, contrata e vende, contrata sempre bem. Olha o Novo Horizontino, quase subiu. Então, o futebol paulista é muito rico no interior, diferentemente do nosso. É isso aí. Então, o nosso futebol gaúcho, isso aí até com o Valdo, eu comentei isso com o Valdo. Tinha que ter um campeonato só com os clubes do interior, cara. Pô, nós não temos suporte para ter divisão A, divisão B, divisão C, não tem suporte. Isso aí é chovendo molhado. O que acontece, Everson? Eu estou falando com uma pessoa que foi presidente de clube, que hoje é diretor de clube. O que vai acontecer? Que clubes de tradições vão fechar. Não vão suportar, eles vão fechar. Tu mesmo falou aí, o próprio Lajadense, né? Enfrentou uma dificuldade de fechamento aí. Muito. Lajeado é uma região boa. A torcida do Lajadense era uma torcida que, ao menos na minha época, né, comparecia, incentivava. Empolgada, né? Eu me lembro que na época um grupo do pessoal amador aí de Lajeado, que o campeonato amador é forte, me procurou dizendo para mim, Cacau, se tu quer que a gente acompanhe, muda o dia dos jogos do Lajadense, porque o amador é forte, imediatamente, junto com o teu pai e junto com o seu Reni de Careta, né, que era o outro diretor. Cara, vamos mudar, porque a gente queria a torcida do lado, né? E aí o futebol gaúcho fica aí, né? Tu vê clubes aí que vão fechando, clube de tradição, então... O próprio Cruzeiro, né? O próprio Cruzeiro de Porto Alegre, que tem tradição, está ali praticamente desistindo, né? Fez um investimento no Campo Novo e aí não vai. E olha, Everton, eu vou te dizer, a tendência é piorar. Sabe por quê? Agora a CBF quer fazer a Série E. Quer fazer a Série E. Pois é. Aí, o Campeonato Gaúcho desse ano que vem vai ser 2 meses e pouco. Não tem como suportar. E os atletas, Cacau, como é que um atleta vai se manter sua família com 2 meses de... Não tem. Pô, então, eu acho que é a hora também do pessoal da federação se reunir com o pessoal do interior e dizer, o negócio é o seguinte, vamos botar todo mundo, desculpe a expressão que eu vou usar, vamos botar todo mundo num balaio, vamos fazer por região, a região aqui do Rio Pardo, região lá na Zona Sul, e sai 2, sai 3, sei lá,
Vamos deixar os caras jogando, né, cara? Se o Grêmio e o Inter quiserem entrar só nas finais, eles vão chegar igual. Mas Vão é chegar isso, igual. é isso. Mas eles vão jogar com o time B, cara. Eles jogam com o time B. Que eles Claro, têm que ter calendário para a base também. Eles jogam claro com o que tem time que ter. B, joga com o Sub-17. Deixa jogar, entendeu, Everton? É. Meu amigo, me diz uma coisa. O que mais te marcou nessa tua passagem toda aí? Tu já falou do Celta, já falou do Inter, já falou da tua estreia, já falou do grupo, mas sempre tem alguma coisa que marca mais mesmo. Eu te falei aí, né, do que me marcou na minha curta passagem de treinador de alguns clubes, né? Foram tantos, mas alguns me marcaram mais. Tive jogadores que trabalharam comigo, alguns marcaram mais que os outros, né, mas todos me ajudaram. E o Everton, quem mais te marcou nessa história toda? Olha, eu posso dizer que um fosse tu, né, Cacau? Pelo que eu já contei, né? Fosse o primeiro treinador que me colocou para jogar um jogo num profissional, né? Numa equipe profissional e um jogo daquele tamanho, né? Não poderia deixar de te citar, porque realmente foi, né? Depois o Antônio Lopes no Inter, de Porto Alegre, marcou muito porque o Antônio Lopes, ele me ensinou muitas coisas sem falar muito comigo. Isso é importante, né, Cacau? Eu observava aquele homem que ele era muito correto. Ele me colocou logo quando eu cheguei, ele me deu a oportunidade e talvez eu não estivesse preparado para estar no Inter naquele momento. Eu vinha do interior, de um grupo que, como eu disse antes, eram todos irmãos, né? E passei diretamente para um grupo bem diferente, né? De atletas renomados, Silas, né? Marquinhos, Célio Silva, um grande time que o Inter tinha na época, tanto que ganhou a Copa do Brasil em 92, né? Mas o Antônio Lopes, ele conseguiu me ensinar e me passar aquilo que estava faltando para mim, com poucas vezes que ele falou comigo. Mas ele nunca me deixou de me tratar com profissionalismo, com carinho, com respeito. Nunca. Antônio Lopes sempre foi comigo um pai que dizia: oh, esse meu filho aí não está na hora dele jogar ainda. Não está pronto. Vai ter que ficar aí olhando, treinando. Me botava para treinar de zagueiro, eu ia. Me botava para treinar lateral esquerda, eu ia. Me botava para treinar na minha posição, eu ia. Porque ele me fez entender o processo, sabe? Me fez entender o processo. E tanto é assim que ele, no final do ano de 92, ele queria que eu ficasse lá, mas no fim mudou a diretoria, entraram os irmãos Zac, e aí parece que eles não quiseram renovar o meu contrato com o Lajadense, por mais um ano de empréstimo, eu acabei voltando para o Lajadense. Outra pessoa que me marcou, claro, meu pai, né, nisso tudo, porque ele foi meu presidente, né, mas nunca foi meu pai junto quando foi meu presidente. Ele jamais me perguntou o que eles falaram no vestiário. Esse tempo todo que eu tive, né, 2 anos que eu participei, que ele era dirigente, né? Nenhuma vez eu cheguei em casa e meu pai perguntou: tá, me diz aí o que o jogador, quem é que vai sair na noite, quem é que não sei o quê. Nunca. Ele nunca me perguntou nada. Ele sempre respeitou o meu espaço, assim como eu respeitava o espaço dele. O que ele não fazia era me pagar, né? Isso eu joguei de graça os 2 anos. Mas daí até tu treinou de graça quase, né? Porque ele chorava tanto que o cara é capaz de dar um dinheirinho pra ele, né? Não, Tá louco. foi um grande ser humano, teu pai foi um grande ser humano. Foi um cara fora de série, né? É um grande ser humano. Esse homem me marcou também, então, são 3, né? E depois na Europa, eu tive um treinador que ele foi, vamos dizer assim, diferente, né? Que foi o Vitor Fernandes. Foi meu treinador no Celta há mais tempo, né? Eu joguei 3 anos com ele. E um cara, assim, que me poliu o que faltava, digamos, né? Muitos pensam: o cara foi para a Europa e tal, eu sabia tudo. Não, eu não sabia nem usar a perna direita ainda como devia de ser. Então, me poliu a nível tático, me poliu a nível técnico, me poliu a nível de
competitividade, me ensinou que, e é a frase que eu sempre uso aqui para os meninos aqui, um dia ele me chamou e disse, a quantos por cento tu acha que o jogador tem que treinar para jogar? Eu disse, a 100%. Ele disse, está errado. Tem que treinar 110, 120%. Sempre é mais. Se tu quiser jogar 100%. Porque tu vai ter a questão psicológica, tu vai ter a questão da ansiedade, tu vai ter um monte de coisa que não vai te deixar chegar aos 110% no jogo. Agora, se tu treinar a 110%, tu der tudo que tu tem mais um pouco, aos 100% tu chega no jogo. Então isso me marcou muito, sabe? São pessoas que estudaram, além de jogar futebol, elas estudaram, né? Isso é uma vantagem que o europeu tem também, né, Cacau? Eles têm a possibilidade sempre de ir evoluindo nas duas áreas, né? E o Vitor foi um cara que me surpreendeu bastante nesse nível profissional, digamos, a todos os níveis, né, no futebol, tentando polir sempre o atleta e tirando o melhor do atleta, né. Tanto é que ele pegou o Makelele, né, que vinha de um time francês, né, e o Makelele não jogava lá no time francês, ele era reserva, né, e ele poliu o Makelele de um jeito que o Makelele acabou no Real Madrid, né. Então, tem alguma coisa aí mudou na vida do Makelele, né, porque o cara não contava nem pro... Ele jogava no Nantes, da França, e era reserva. E tanto é que eles deram ele de graça pro Celta, né? O Vitor foi um cara que me marcou, assim, muito na minha vida. Pô, que legal, que história legal. O Alemãozinho, Fala, galera. filho do grande Giovanella, em nome do canal Coisa da Bola, quero te agradecer por ter aceito o convite. Te dizer que estou aqui na torcida, que o Lajadense... Pô, eu vou ficar com o coração dividido, cara. Lajadense e Aimoré do meu amigo Paulo Henrique. Eu nem vou escutar esse jogo, eu vou deixar para meu resultado só depois. E também, o grande amigo, foi meu jogador, que grande profissional, que grande ser humano, Serginho, né? Que é o teu treinador aí. Cara fora de série. Da mais alta, gente da mais alta qualidade, Serginho. Transmito meu abraço aí a todo o pessoal de Lajeado. Com certeza. O canal está sempre aberto aí para quando quiser trocar alguma ideia sobre Lajadense. E Aproveitar, que bom falar contigo. Obrigado, Cacau. Aproveitar aí, pessoal. Vamos se inscrever aí no canal, né? Papos da bola aí, coisas da bola. Não paga nada, né, Everton? Não paga nada, pô. Não paga nada, é bacana. E eu acho que o nosso Cacau aí merece pela trajetória, pelo tempo que ele teve aí nos grandes clubes ensinando a meninada. Tenho certeza que ele deixou um legado enorme aí, né, Cacau? Para essa meninada aí, principalmente da base, né? Então, inscrevam-se aí, pessoal. Meus amigos aí, pessoal, que vai ver aí, vamos se inscrever aí. Vamos levar o Cacau aí aos milhões de seguidores aí. E te prepara aí, né, Alemãozinho? Logo, logo o canal vai completar 1 ano e vamos fazer a nossa primeira live ao vivo. Estou ficando nojento. Estou bem assessorado pelo meu diretor do canal, meu filho Claudião, pela Alba Marketing, são os caras que me dão sustento aí de levar o canal Coisas da Bola para frente. Everton, fica um abração à família. Um abraço e obrigado, Alemãozinho. Até a próxima. Valeu. Tchau, chefe. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Foi o Everton Giovanella, que passou aqui pelo canal Coisas da Bola. Você aí que está assistindo o canal, se inscreva no canal. Obrigado àqueles que estão inscritos. Compartilhe com seus amigos que gostam de uma boa resenha. Adicione o sininho aí para receber os novos vídeos do canal Coisa da Bola. E ficamos por aqui hoje com Everton Giovanella. Até a próxima. Abraço em todos. Fique com Deus.